Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Banco de Dados. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao estudo do modelo relacional, que a gente começou na última aula, certo? E eu quero começar a aula de hoje traçando um paralelo num conceito que a gente viu no início do curso, certo? Que era o conceito de modelo de dados, com o que a gente está vendo agora com o modelo relacional, certo? Então a gente viu que a gente pode definir um modelo de dados como sendo composto por três componentes: uma coleção de tipos de estrutura de dados, que vão ser os blocos de construção do banco de dados. Então, isso no caso do modelo relacional. Esses blocos de construção do banco de dados são o quê? As tabelas ou relações. Tá certo? Bom, a gente viu também na última aula o terceiro componente de um modelo de dados, que seria o que? A coleção de regras de integridade. Então, a gente viu que no modelo relacional existem várias regras de integridade que a gente chamou de restrições de integridade. Então, a gente tem a restrição de integridade de chave, de domínio, de entidade e referencial, tá certo? Bom, então, na aula de hoje, a gente vai recapitular esses dois componentes, a coleção de tipos de estrutura de dados e a coleção de regras de integridade, e vai começar a estudar o quê? Uma coleção de operadores, tá certo? Que no modelo relacional, esses operadores, essa coleção de operadores vão ser a álgebra relacional e uma outra coleção vai ser quem? O cálculo relacional, tá certo? Então, pela definição que a gente viu no início do curso, a coleção de operadores, quando a gente está definindo um modelo de dados, ela pode ser aplicada a qualquer instância dos tipos de dados definidos para o modelo. No caso aqui, no banco de dados relacional, vai ser operadores sobre tabelas, tá certo? E é o que a gente vai estudar, começar a estudar hoje na nossa aula, certo? Bom, então, voltando para o modelo relacional, a gente acabou de ver que o modelo relacional é um modelo de dados, tá certo? Por isso que ele é composto de um conjunto de blocos de construção dos dados, tá certo? Que no caso do modelo relacional são as tabelas, tá certo? E a gente tinha visto também que as tabelas são compostas por um conjunto de linhas, que a gente vai ficar chamando de tuplas, e cada linha tem um conjunto de colunas que a gente vai chamar de atributos, tá certo? A gente viu também as regras de restrições de integridade. A gente definiu o esquema, instância, mas eu quero fazer o paralelo com a definição de modelo de dados. Então, a gente viu os blocos de construção, tá certo? E as regras de integridade que a gente viu seria o quê? A restrição de domínio, tá certo? Que vai especificar o quê? Que o valor de cada atributo em uma tabela tem que ser um valor atômico, tá certo? E pertencente ao que? Ao domínio daquele atributo. Então, por exemplo, se eu defino o atributo matrícula de aluno como sendo inteiro, tá certo? Então, já estou definindo que o domínio daquele atributo vai ser o conjunto de valores, tá certo? Dentro do domínio de inteiros. Se eu definir como sendo, por exemplo, small int, no caso do SQL Server, tá certo? Eu estou definindo que o conjunto, se eu disser, matrícula de aluno é do tipo small int, eu estou definindo o domínio daquele atributo entre que valores 0 e 9.999. Bom, um outro tipo de restrição que a gente viu foi a restrição de chave, onde na restrição de chave vai ser garantido o quê? Que não vão existir duas tuplas, tá certo? Que tenham o valor do atributo ou dos atributos definidos como chave igual, tá certo? Então, eu posso ter uma chave numa relação, numa tabela, que é uma chave composta de vários atributos. Ou eu posso ter apenas um atributo sendo chave, certo? O que está por trás dessa restrição é garantir o quê? Que não existem duas tuplas na minha tabela com valores do atributo chave idênticos, repetidos. Bom, e aí a gente viu também o conceito de chave de candidata, né?
que uma tabela ela pode possuir vários atributos que podem se comportar como chave, né, como chave primária, e então a ideia que está por trás disso, por exemplo, na tabela estudante, eu posso ter como chave candidata os atributos matrícula, o atributo CPF e o atributo RG, tá certo? Então, eu tenho esses três atributos, tá certo? Eu posso usar os três como uma única chave da tabela, ou posso usar qualquer um deles, por quê? Porque a semântica deles no mundo real garante que não existem dois alunos ou com RG repetido, ou com CPF repetido, ou com matrícula repetida, certo? E aí a gente definiu o conceito de chave primária como sendo o quê? O atributo chave candidata que a gente vai escolher para ser a chave primária da tabela, tá certo? Então, o que está por trás do conceito de chave primária é garantir o quê? A unicidade, tá certo? De uma tupla na relação. Então, a chave primária está definindo exatamente o quê? Que não existem duas tuplas com valores iguais o atributo chave primária, tá certo? Então, toda vida que eu for inserir uma tupla na tabela, o próprio sistema de banco de dados vai se encarregar de checar o quê? Se o valor que eu estou atribuindo para o atributo matrícula, por exemplo, do aluno, que eu defini como chave primária, já existe na tabela. Se existir, ele não vai deixar inserir aquela nova tupla, tá certo? Bom, e eu comentei com vocês que um dos critérios que a gente pode utilizar para definir qual chave candidata é a chave primária é o tamanho da chave, tá certo? Por quê? Porque quando eu defino uma chave primária no sistema de banco de dados, a gente vai ver isso mais na frente, tá certo? Automaticamente, o sistema de banco de dados ele cria uma estrutura de índice, tá certo? Onde a chave de busca do índice é exatamente o atributo que eu defini como chave primária. Por que isso? Porque com a estrutura de índice, toda vida que alguém for inserir uma tupla, ele vai ter que ir na tabela checar se já existe um valor, por exemplo, do atributo matrícula para o aluno que eu estou querendo inserir. Ao invés de ele acessar toda a tabela, tá certo? Ele faz o quê? Ele vai pela estrutura de índice para localizar mais rapidamente se existe algum valor igual àquele que eu estou querendo inserir na tabela aluno, tá certo? Então, por isso que ele cria o índice. E para a estrutura de índice em sistema de banco de dados, tá certo? Que é uma estrutura de árvore B+, tá certo? O tamanho da chave, que é o tamanho, seria o tamanho da chave primária, ele pode ser determinante na performance na busca do índice. Por quê? Porque quanto maior a chave, mais alta vai ser a árvore, tá certo? E ela sendo mais árvore, mais acesso a disco que eu tenho. Certo? Então, só quero que vocês entendam agora que esse é um dos critérios que eu posso utilizar para definir quem é a minha chave primária. Mas mais na frente, mais no final do curso, vocês vão entender mais claramente por que o tamanho da chave pode ser tão determinante na performance, no acesso aos dados daquela tabela, certo? Então, por enquanto, fica basta vocês entenderem que pode existir esse critério para eu definir quem vai ser a chave candidata que vai se tornar a chave primária da minha tabela, certo? Bom, e o outro tipo de restrição que a gente falou também foi o de integridade, questão de integridade de entidade, que especifica que nenhuma chave primária pode ter valor nulo, tá certo? Ou seja, a partir do momento que eu defino um atributo como chave primária para um conjunto de entidades, tá certo? Aquela entidade só pode existir, tá certo? Se a minha chave primária tem algum valor atribuído a ela, tá certo? Eu não posso ter entidades sem uma chave primária que seria a identidade, né? Não tem um valor de chave primária, esse valor seria a identidade daquela entidade, né? Então, é a identidade da entidade na tabela, certo? Bom, e o outro tipo de restrição que a gente definiu foi a restrição de integridade referencial, tá certo? Que eu vou usar aqui o exemplo que eu mostrei na última aula para ilustrar o conceito de integridade referencial, que a ideia aqui é o seguinte, ó, eu tenho uma tabela de departamento, que tem esse esquema código de parte, nome e endereço do departamento, e tem uma tabela empregado que tem como esquema os atributos matrícula,
nome, endereço, CPF e lotação, tá certo? Vocês devem lembrar que quando a gente fez a modelagem, utilizando o modelo de entidade de relacionamento, do setor de RH da empresa, a gente identificou que existe o conjunto de entidades de departamento, conjunto de entidades de empregado, e identificou que existe um relacionamento entre esses dois conjuntos de entidades que a gente chamou de lotação. E que a cardinalidade desse relacionamento é 1 para N, tá certo? Então, o que é que eu estava dizendo naquela modelagem? Que existe uma relação entre as tabelas, um relacionamento entre as tabelas departamento e empregado, onde um departamento pode ter N empregados lotados nele e um empregado tem que estar lotado num departamento, tá certo? Bom, então, para eu especificar isso no modelo relacional, que a gente vai especificar através do conceito de restrição de integridade referencial, então eu vou ter que especificar um atributo, no caso aqui lotação, que vai o quê? Representar o relacionamento entre departamento e empregado. Só para deixar claro para vocês, eu só posso fazer isso dessa forma porque aquela cardinalidade era 1 para N, tá certo? Se for N para N, a gente vai ver que existe uma outra estratégia para implementar no modelo relacional. Bom, e aí, para eu especificar essa restrição, tá certo? De integridade referencial, então eu vou ter que dizer que o atributo lotação é uma chave estrangeira, foreign key, que a gente vai ver muito esse conceito mais na frente, tá certo? E que essa chave estrangeira, ela referencia quem? O atributo código de parte na tabela departamento. Lembrando que código de parte é a chave primária da tabela departamento, tá certo? Então, quando eu faço essa especificação com relação ao atributo lotação, tá certo? Toda vida que eu for inserir um novo empregado na minha tabela empregado, tá certo? O que é que deve ser garantido? Que o valor do atributo lotação ou referencie um valor existente como chave primária em departamento, ou seja nulo, tá certo? Então, quando eu defino lotação como chave estrangeira, toda vez que eu for inserir um novo empregado, eu tenho que associar um valor ao atributo lotação que exista na tabela departamento como chave primária. Ou então, eu não atribuo valor algum à lotação. Mas isso, né, se eu ter valor nulo, né, na realidade haver uma ausência de valor à lotação, tá certo? Só pode ser permitido caso permita que tenha, que na minha empresa existam empregados sem estar lotado em algum departamento. Senão, eu tenho que sempre atribuir um valor à lotação, né, que é a restrição de participação total, né, no relacionamento de empregado, tá certo? Então, eu tenho que garantir que todo empregado esteja lotado em um departamento. Então, sempre que eu inserir um empregado, o atributo lotação, o valor do atributo lotação deve existir na tabela departamento como sendo chave primária, né? E não pode ser nulo por quê? Porque o empregado tem que estar lotado em algum departamento, certo? Então, hoje em dia, isso já é mantido automaticamente pelos SGBDs, mas antigamente não era, tá certo? Então, para vocês terem ideia, até o SQL Server 7, tá certo? Não era garantido automaticamente a integridade referencial, você tinha que fazer isso através do conceito de gatilhos. Mais na frente a gente vê, quando for ver o conceito de gatilhos, como isso era feito. Bom, então agora, a gente vai estudar o terceiro componente lá de um modelo de dados, que seria que a coleção de operadores, né, que eu posso, através dos quais eu posso acessar os dados no meu banco de dados, certo? Então, o primeiro conjunto de operadores que a gente vai ver para o modelo relacional é a álgebra relacional, certo? Bom, então, vocês devem lembrar lá na definição lá de modelo de dados, que é um conjunto de operadores que podem ser aplicados a qualquer bloco de construção de dados, né, do meu banco de dados. Bom, como o meu bloco de construção do meu banco de dados relacional só são tabelas, então esses operadores só podem ser aplicados a tabelas ou relações, não é isso? E o resultado vão ser o quê? Relações também. Então, qualquer operação da álgebra relacional é sobre tabelas, tá certo? E retorna tabelas, tá certo? Bom, a gente também define a álgebra relacional como sendo uma linguagem de consulta procedimental. Por quê? Porque
quando eu vou especificar uma expressão da álgebra relacional, na realidade, eu vou colocar operadores, tá certo? Que devem ser executados para acessar os dados que eu estou querendo que retornem para mim, tá certo? Então, eu estou especificando operadores que devem ser executados para retornar os dados que eu quero. Bom, então a álgebra relacional, ela possui dois conjuntos de operadores, né, que a gente classifica, que são os operadores básicos e os operadores derivados, tá certo? Os operadores derivados a gente vai ver mais na frente. Eles são definidos a partir desses operadores básicos, né? Por isso esse conjunto de operadores tem o nome de básicos, tá certo? Porque a partir deles eu consigo definir outros operadores da álgebra relacional. Bom, então quais são esses operadores básicos? A seleção, a projeção, a união, a diferença e o produto cartesiano. Tá certo? Bom, a seleção e projeção são operadores unários. Por quê? Porque são operadores que requerem apenas um operando. Então, são operadores que são executados sobre uma única tabela. Tá certo? E já os operadores união, diferença e produto cartesiano são operadores binários. Por quê? Porque eles requerem dois operandos, ou seja, esses operadores são executados sobre duas tabelas, sempre, tá certo? Bom, e aí é importante também aqui observar a notação que a gente vai utilizar. Então, a gente vai usar essa notação de sigma para a operação de seleção, o π para a operação de projeção, e para as operações de união, diferença e produto cartesiano é a mesma notação para entre operações de conjuntos, para operações entre conjuntos, tá certo? Que vocês já devem conhecer bastante. Então, tem a união, a diferença e o produto cartesiano. Bom, só para deixar claro que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como a gente vai utilizar, tá certo? Então, para fazer prática com relação à álgebra relacional, a gente vai usar essa ferramenta chamada Relax, tá certo? E daqui a pouco eu vou descrever como é que a gente vai utilizar essa ferramenta, como é que o que é que a gente precisa fazer para trabalhar com ela. Bom, então agora a gente vai estudar a semântica da operação de seleção, tá certo? Então, o que está por trás dessa operação de seleção? Então, ao aplicar a operação de seleção, como ela é unária, eu só posso aplicar essa operação a uma única tabela. Né? Então, a operação unária ela requer um único operando. Então, quando eu aplicar essa operação de seleção, o que é que ela vai fazer? Ela vai selecionar um subconjunto de tuplas, né, de uma relação. Então, ela seleciona um subconjunto de tuplas, tá certo? De uma tabela ou relação, para as quais um predicado P é verdade, tá certo? Por esse motivo, essa operação também é conhecida como filtro de tuplas, tá certo? Por quê? Porque eu só vou selecionar, dado uma tabela de 6 milhões de tuplas, eu vou selecionar um subconjunto dessa tabela, desde que essas tuplas satisfaçam um predicado, tá certo? Então, a notação da operação de seleção é o sigma, tá certo? Que vai ser operado sobre a tabela R, desde que e vai retornar tuplas, desde que essas tuplas satisfaçam um predicado P. Então, o R vai ser a minha relação, né, minha tabela. O P representa um predicado, tá certo? Para os quais as tuplas que vão retornar no resultado da seleção devem retornar a verdade, tá certo? E esse predicado é o que a gente chama de condição de seleção, tá certo? Então, para a gente entender o que é um predicado, né? O predicado é construído através de átomos, onde eu tenho dois tipos de átomos, né? Eu vou comparar valores de atributos distintos, tá certo? Como a operação de seleção é unária, tá certo? Então, esses valores de atributo devem pertencer ao quê? A uma mesma tabela, tá certo? Então, os atributos devem ser de tuplas de uma única tabela, tá certo? Bom, um outro tipo de átomo seria o quê? Eu comparar o valor de um atributo,
a uma constante, tá certo? E é importante deixar claro que o θ, que é o operador de comparação, pode ser qualquer um dos operadores que a gente já conhece, que é a diferença, a igualdade, maior, maior igual, menor ou menor igual, tá certo? E uma outra observação importante é que eu posso usar conectores para conectar os átomos. Eu posso conectar vários predicados através de quê? Do i, lógico, do ou, lógico, ou então da negação. Tá certo? Vocês já devem ter visto em lógica. Bom, então, por exemplo, se eu considerar a tabela empregada com esse esquema, tá certo? Matrícula, nome, endereço, CPF, salário e lotação, tá certo? Se eu quiser identificar quem são os empregados que ganham salário maior do que 5 mil, então salário maior do que 5 mil vai ser o quê? A minha condição de seleção. Então, eu vou filtrar tuplas da tabela empregado, tá certo? Então, vou aplicar a operação de seleção sobre a tabela empregado, tá certo? E só quero que retornem o quê? Os empregados que têm um salário maior do que 5 mil, tá certo? Bom, se eu precisasse agora que saber quem são os empregados que não estão lotados no departamento com código GUA2 e que ganham salários entre 5 mil e 10 mil, tá certo? Então, nesse caso, eu precisaria de quê? De conectar vários átomos, ou seja, vários predicados. Então, imagine o seguinte, eu especifiquei que eu tenho a operação de seleção sobre a tabela empregado, o que vai mudar aqui vai ser o que? Esse predicado, tá certo? Para essa segunda consulta. Então, como é que ficaria esse predicado? Eu vou ter o quê? Eu vou ter que o atributo lotação, né? Então, vou botar só LOT, pessoal, para ganhar espaço aqui. Ele tem que ser o quê? Diferente de 2, tá certo? E vou conectar com o quê? Então, tem que ser I, né? Salário maior ou igual a 5 mil e salário, vou colocar aqui embaixo, pessoal, vou botar só sal também, menor ou igual a 10 mil. Então aqui, para essa segunda consulta aqui, tá certo? Eu preciso o quê? Que a minha condição seja o quê? A lotação diferente de 2 e salário seja maior ou igual a 5 mil e salário seja o quê? Menor ou igual a 10 mil. Tá certo? Então aqui eu precisei dos conectores para especificar o predicado, a minha condição de seleção dessa segunda consulta. Tá certo? Bom, vamos agora aprender a utilizar a ferramenta Relax, tá certo? Eu vou mandar no Siga a URL dessa ferramenta, tá certo? Mas se vocês quiserem se antecipar, vocês podem botar lá Relax e botar álgebra relacional, relational algebra, tá certo? Que vocês vão encontrar facilmente, porque é uma ferramenta bastante utilizada. Bom, quando vocês colocarem a URL que eu mandar para vocês ou clicar no resultado do Google, tá certo? Vocês vão ver essa página aqui, tá certo? Então essa ferramenta, ela foi desenvolvida pelo pessoal do grupo de banco de dados da Universidade de Innsbruck, que é uma universidade na Áustria, tá certo? Por isso que tem algumas palavras em alemão. Bom, mas de qualquer forma, vocês podem escolher aqui qual idioma vocês querem trabalhar, tá certo? Então tem inglês, aí tem que no final português. Eu vou deixar em inglês, tá certo? Que para evitar algum problema em tradução, que eu não sei se traduziram sempre corretamente os conceitos para o português. Bom, então para começar a trabalhar com a ferramenta, a gente vai clicar nessa opção aqui de Get Started, tá certo? E aí a gente vê essa interface. Bom, o banco de dados que a gente vai trabalhar, então aqui, ó, existem uma série de bancos de dados que, para facilitar a vida de vocês, eu fiz o seguinte, eu adaptei
um banco de dados para ter termos em português, tá certo? Porque senão ou estaria em inglês, tá certo? Ou estaria em alemão, porque são os tipos de banco de dados que tem aqui. Mesmo que você mude o idioma, quando, pela definição de banco de dados, os termos ficariam dessa forma. Só que eu quero o seguinte, como eu vou querer que vocês trabalhem com esse banco de dados que eu adaptei, eu criei uma extensão a um dos bancos de dados daqui, que foi esse aqui, S-Camper Datenbank System, que é em alemão. Então, vocês vão entrar nessa opção aqui, Create Your Own Dataset, e aqui na opção Create Dataset, Create New Dataset, tá certo? Vocês vão clicar, então, nessa opção de Create New Dataset, tá certo? Vai aparecer essa interface, tá certo? Então, aqui já tem um banco de dados aqui, exemplo, mas eu vou remover esse exemplo, tá certo? E vou passar, vou compartilhar com vocês um arquivo, tá certo? Que é o arquivo, só um instantinho, pessoal. É o arquivo da especificação do banco de dados que eu adaptei. Aqui é só encontrar a localização dele, só um instantinho. Eu vou compartilhar, não precisa essa navegação não. Então aqui é um arquivo .txt, tá? Brainer_db.txt, tá certo? Então vou abrir aqui o arquivo, tá certo? Ele já está marcado, tá certo? Então eu vou copiar toda essa especificação que está aqui, tá certo? Então copiei essa especificação e aí eu coloco onde? Aqui nessa interface. Eu vou colar aqui nessa interface, tá certo? Clico, aí no final, então aqui eu tenho toda a especificação do banco de dados, clico aqui na opção de Preview, tá certo? E apareceu aqui o nome do banco de dados, Camper Datenbank System _Brainer, né? Porque é a minha extensão, né? Eu adaptei para ficar com termos em português. E aí vocês vão clicar nessa opção aqui, Use Group in Editor, tá certo? Então aqui, clica nessa opção. Então vou só mais. Pronto. Então quando você clica nessa opção Use Group in Editor, aí vai aparecer já o banco de dados que eu criei, tá certo? Depois que aparece aqui já o banco de dados, tá certo? Se vocês clicarem nessa opção aqui de selecionar o banco de dados, tá certo? Vocês vão poder observar o seguinte, ó, aqui no final aparece o banco de dados, né? Que é o esquema, a definição do banco de dados, né? Como se fosse temporário, tá certo? Bom, vamos voltar aqui. Então aqui, no meu banco de dados, eu tenho as tabelas professor, aluno, tá certo? Disciplinas, a tabela pré-requisito, tá certo? A tabela curso da disciplina, uma tabela assistente, que eu não vou usar essa tabela nos exemplos da gente, tá certo? Por isso que eu nem traduzi os termos. E tem uma outra tabela aqui que é Prüfen, são provas, né, em alemão, que a gente não vai usar, que eu deixei aqui, tá certo? Bom, então as tabelas que a gente vai utilizar são as tabelas cujos nomes estão em português, tá certo? E aí, uma das primeiras coisas que eu quero que vocês façam peguem essas tabelas que estão com o nome em português, tá certo? Não coloquem assistente, não precisa trabalhar com essa tabela assistente, nessa tabela Prüfen, tá certo? E façam o seguinte, que eu pedi aqui como atividade para vocês, que vocês construam o diagrama entidade-relacionamento. De certa forma, o que vocês vão fazer agora é o que a gente chama de engenharia reversa. Você tem lá a especificação do banco de dados, tá certo? E vão construir o quê? O diagrama entidade-relacionamento. Vocês vão voltar para a modelagem conceitual, tá certo? Então, esse é um bom exercício para vocês ficarem aí mais expert ainda em modelagem, tá certo? Outra coisa, pessoal, também importante, deixar claro para vocês, não se preocupem com essa especificação do banco de dados aqui, porque essa é uma especificação proprietária para essa ferramenta, tá certo? Não tem nada a ver com a linguagem SQL e a gente não vai estudar nada disso. A única coisa que eu quero é que a gente use a ferramenta
com esse banco de dados, tá certo? Para executar operadores da álgebra relacional. Então, para isso, então aqui eu vou clicar nessa opção Relational Algebra, tá certo? Então aqui aparece uma interface, ó, então toda a notação dos operadores da álgebra relacional, tá certo? Alguns deles a gente não vai utilizar agora, tá certo? Mas boa parte deles a gente vai utilizar. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui, ó, se eu tenho a projeção, a seleção, e aí essa ferramenta também é boa porque quando você coloca o mouse em cima do operador, aparece o nome do operador e um exemplo de uso dele, tá certo? Aqui é de renomeação, que eu vou falar mais na frente. Outra interessante aqui, então, aqui, quando for usar os comparadores dos predicados, tá aqui eu tenho os operadores, tá certo? Aqui eu tenho quem? Ó, o produto cartesiano, tá certo? Que é um X. A diferença de conjunto, ele está colocando aqui como subtração. E tem aqui a união. Os outros operadores que a gente vai ver mais na frente são operadores derivados, e eu não vou falar agora porque a gente vai definir a partir dos operadores básicos da álgebra relacional. Bom, então vamos lá. Então, aqui no slide, eu estou pedindo o quê? Construa e execute a expressão da álgebra relacional que retorna disciplinas de 4 créditos, certo? Então, quero o quê? Disciplinas de 4 créditos e que sejam lecionadas com um professor de matrícula igual a 21, 25. Tá certo? Então, para vocês executarem essa consulta, então a gente vai ver o quê? Que eu preciso da tabela disciplinas, tá certo? Então, vou filtrar as tuplas de disciplinas com que predicado, né? Com que condição de seleção? Que as disciplinas tenham 4 créditos e sejam lecionadas pelo professor que tenha essa matrícula igual a 21, 25. Então vamos voltar aqui para o Relax. Então veja aqui, ó. Então vocês podem vir aqui, ó. A tabela disciplina, ela tem os atributos código da disciplina, o nome da disciplina, a quantidade de créditos e a matrícula do professor que dá aquela disciplina, o ID do professor que dá aquela disciplina, certo? Esse tipo de modelagem, tá certo? Eu já vou adiantar um pouco aquela atividade para vocês criarem o diagrama de entidade de relacionamento, é bastante diferente da modelagem de uma universidade no Brasil. Por quê? Porque principalmente a Alemanha, a Áustria, a Inglaterra, em outros países da Europa, tá certo? A disciplina alocada para um professor pelo resto da vida. Por quê? Por isso que existe a ideia de cadeira, né? O conceito de cadeira, não sei se você ouviu falar. Então, o professor, ele tem aquela disciplina, vamos supor, banco de dados. Então, o meu orientador, ele tinha a disciplina de banco de dados. Só ele dava aquela disciplina. Ninguém mais na universidade dava aquela disciplina. Então, a disciplina é sempre associada ao professor. Aí alguém pode perguntar, mas aí, como é a quantidade de alunos? Bom, se a gente tivesse em aulas presenciais, eu poderia mostrar a foto de uma sala de aula na Alemanha, na realidade é um auditório, tá certo? E para atender essa quantidade de alunos, o professor tem muitos assistentes, inclusive todos os alunos de doutorado deles, tá certo? Muito diferentemente do Brasil, que o professor é orientador de doutorado, né, atende aluno de graduação, e lá na Alemanha não, cara, os orientantes de doutorado vão auxiliar na disciplina de graduação. Bom, então voltando aqui para o nosso exemplo, então eu quero acessar a tabela de disciplinas, só quero que retorne disciplinas que tenham a quantidade de créditos igual a 4 ou é maior do que 4, deixa eu ver aqui. Disciplina de 4 créditos, então igual a 4 créditos, tá certo? E que sejam lecionados pelo professor com ID igual a 21, 25, tá certo? Então, como é que a gente vai especificar essa consulta? Então, a gente vem aqui nessa opção aqui da Relational Algebra, tá certo? E aí a gente vai querer o quê? Ó, eu vou executar uma operação de seleção, então eu vou clicar na seleção, tá certo? Bom, enquanto a gente não completar a expressão, ela vai ficar errada, tá certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar logo aqui, a seleção é sobre a tabela disciplinas, vou digitar aqui,
disciplinas. Bom, só que eu quero o quê? Que as disciplinas tenham créditos igual a 4, né? Então, créditos igual a 4, quantidade de crédito. Pessoal, tem que ser... O nome do atributo tem que estar igual como definido na tabela. Então, aqui tem que ser maiúsculo. Então, créditos... igual a 4. Não sei porque surgiu esse S. E quero o que também? Que ela seja relacionada. Então, vou ter que conectar o que? Pelo I, tá certo? Então, entre aqui. E a matrícula do professor, então, o atributo professor, né? Que representa a matrícula do professor, seja igual 21, 25. Deixa eu ver se está 21, 25 mesmo, aqui na consulta. 21, 25. Mas vamos voltar aqui. Então, créditos igual a 4 e professor igual a 21, 25. Deixa eu tentar executar aqui a consulta. Pronto. Aí botei para executar a consulta na opção Execute Query, tá certo? Então ele executou essa consulta e está retornando o quê? Tá certo? As disciplinas, tá certo? Então ele retornou 2 disciplinas aqui, com a quantidade de créditos 4, que são lecionadas pelo professor que tem o de 21, 25. Tá certo? Só para mostrar, então aqui para essa consulta apareceram o quê? 2 tuplas, tá certo? Eu quero comentar isso aqui, deixa eu ver. Bom, então, não sei por que eu vou comentar essa linha. Só separar aqui, que acho que é isso que está dando erro. Pronto. E vou fazer o seguinte, eu vou pedir para olhar todas as tuplas da tabela disciplina, tá certo? Então agora, só colocar aqui, ó. Só colocar só o nome da tabela, disciplinas, tá certo? Então aqui eu comentei a consulta anterior com 2 traços, aí você tem que separar, tem um espaço em branco com o operador, senão ele vai dar erro, tá certo? E coloco só o nome das disciplinas, tá certo? Mesmo que esse tá dando erro aqui, tá certo? Ele não quer dizer nada. Se você mandar executar a consulta, ó, ele executou a consulta. E aí vocês estão vendo, ó, que eu tenho várias tuplas para essa tabela, para a tabela de disciplina. Tem 1, 2, 3. Deixa ele dar aqui o resultado. São 10 linhas, ó. Tá vendo? São 10 tuplas. Bom, então, quando eu aplico a operação de seleção, então aqui eu vou comentar, no caso aqui, voltar todas as tuplas de disciplinas, e aí vou querer executar a operação de seleção dessas 10 tuplas, tá certo? Só vão aparecer o quê? 2 tuplas. Por quê? Porque eu filtrei as tuplas que eu estava querendo acessar, tá certo? Bom, voltando aqui o slide, tá certo? Então, a operação de seleção, ela apresenta as seguintes propriedades, tá certo? Eu tenho a propriedade da distributividade, tá certo? E a propriedade da comutatividade. Como é que funcionam essas duas propriedades? Ó? Se vocês observarem aqui na distributividade, o que é que eu tenho? Eu tenho uma seleção sobre a tabela R e tenho 2 predicados, né, conectados pelo I.
tá certo? Então, quando eu tenho isso, tá certo? Isso é equivalente ao quê? Eu fazer, por exemplo, primeiro a seleção utilizando um dos predicados, por exemplo, P2, e depois aplicar sobre esse resultado a seleção usando o predicado P1, tá certo? Então aqui eu tenho uma seleção usando dois predicados, e isso é equivalente ao quê? Eu fazer uma operação de seleção usando um dos predicados, não interessa qual deles, tá certo? E sobre esse resultado, eu aplico a seleção utilizando o outro predicado, tá certo? E na comutatividade, tá certo? O que é que eu tenho? Aqui eu tenho uma operação de seleção usando, por exemplo, o predicado P2, né? Operação de seleção sobre R, e sobre esse resultado, eu aplico a operação de seleção usando o predicado P1. Isso é a mesma coisa de que o que? Eu inverter a ordem das operações de seleção. Ou seja, eu primeiro faço a seleção usando o predicado P1 e depois eu faço a seleção utilizando o predicado P2. Tá certo? Então, o que é que eu quero que vocês façam usando o Relax? Que mostre essas propriedades utilizando aquela mesma consulta C1, que é essa consulta aqui. Tá certo? Então, com essa consulta, como é que vocês vão mostrar que essas duas propriedades são válidas, né? Vocês fazem a consulta, por exemplo, usando os dois predicados, tá certo? Que é professor igual a 21, 25 e créditos igual a 4, tá certo? E depois faço o quê? Primeiro, a operação de seleção. Vamos só mostrar um exemplo para vocês, aprenderem, criarem mais familiaridade com a ferramenta Relax, tá certo? Então aqui, ó, eu tenho a especificação, eu vou tirar essa segunda linha para não ficar confundido. Bom, então aqui eu tenho o quê? Aquela consulta onde eu tenho P1, quem é o P1 aqui? Créditos igual a 4, P2, professor igual a 21, 25. Tá certo? Bom, então essa operação sobre a tabela disciplinas. O que é que eu vou fazer agora? Ao invés de eu ter essa operação, tá certo? Que eu vou comentar novamente, tá certo? Eu vou fazer o quê? Deixa eu só copiar aqui para ganhar tempo. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou primeiro fazer, então vou fazer aqui. Eu tenho que ter uma seleção interna, então aqui vou ter uma outra seleção, tá certo? Sobre a tabela disciplinas. Então aqui, ó, eu estou tendo uma operação sobre a tabela disciplinas, onde o predicado é quem? No caso aqui, o P2, é isso? Professor é igual a 21, 25. E sobre o resultado dessa seleção, eu vou aplicar essa segunda seleção. Tá certo? Então, se eu fizer isso, então se vocês executarem essa consulta, aqui, eu tenho as mesmas disciplinas se eu aplicar a consulta anterior. Então, a 50, 41 e a 40, 52. Tá certo? Então, o que é que eu fiz aqui? Ó? Fiz a primeira seleção, certo? Para especificar isso, eu tive que usar o quê? Parênteses. Então, vocês estão vendo aqui que eu coloquei um parênteses para fechar essa operação. E sobre essa operação de seleção que está fechada num parênteses, né, num par de parênteses, eu apliquei a segunda seleção. Tá certo? Então, o que é que eu quero que vocês façam para a gente discutir na próxima aula? Tá certo? Que aí a gente, na próxima aula, apresenta os outros operadores. A gente mostrou agora essa primeira operação, né, essa primeira propriedade, desculpa, da distributividade, tá certo? E depois vocês façam essa da comutatividade. Alterem a ordem das operações de seleção, tá certo? Então, na próxima aula, a gente já vai estudar a operação de projeção, que essa operação vai se caracterizar por ser o quê? Um filtro de tuplas ao invés de um filtro de colunas, desculpa, ao invés de ser um filtro de tuplas como na álgebra, na operação de seleção, tá certo? Então, na próxima aula a gente continua. Eu vou postar para vocês
essa nova versão dos slides. Então, vai aparecer uma versão 3 para vocês, então vocês vão acessar essa versão. E vou compartilhar com vocês o arquivo que define o banco, especifica o banco de dados Brainer_DB, para usar na ferramenta Relax. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Então, até a próxima aula, pessoal.